Olá, vamos dar início mais uma vez ao nosso programa Saúde. Aquele programa que você espera semanalmente para aprender a melhorar, a saúde, aquele programa que ajuda você a ter uma melhor qualidade de vida. Gente, hoje mais um programa inédito e um programa com um convidado que também já veio várias vezes aqui com a gente, mas sempre que vem atende carinhosamente a todos os nossos telespectadores e sempre passa muito conhecimento da sua área de medicina, motivo pelo qual a gente está sempre convidando para voltar. Então eu já vou falar para vocês, hoje estaremos falando sobre o coração, sobre a cardiologia. E para falarmos sobre esse importante órgão, sobre essa importante especialidade, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Direta, mais uma vez, a presença do Dr. Décio Alves Rodrigues. O Dr. Décio é médico, cardiologista, não é mocoquense, doutor? Mas é quase, ali pertinho, é mineiro. Minha infância foi em Minas, mas eu morava em Minas, estudava em São Paulo. Aquela época que a gente viajava de Kombi para estudar. Então é esse mineiro, que é meio mineiro, meio mocoquense, que é o Dr. Décio, cardiologista, que estará hoje falando sobre o coração pra gente. E querendo ou não, todo mundo tem medo, quando dá uma dor no peito, tem medo de morrer do coração e sabe que se tem algum problema no coração, precisa cuidar rápido, porque muitas vezes o tempo de tratamento pode ser a diferença entre a vida e a morte das pessoas. Então hoje, gente, é o que nós vamos aprender. E vocês que estão em casa nos assistindo, podem falar, puxa, mas o que será que é um infarto? O que eu devo fazer para não ter as doenças do coração? É só prestar atenção na gente, que eu tenho certeza que vocês vão aprender. E como sempre, vão poder participar do nosso programa Saúde. O nosso telefone, o 36564147. Quem não quiser ligar, tem um e-mail, saudetvd@hotmail.com. O importante é vocês ligarem e a gente aprender a respeito das doenças cardíacas. Então eu vou abrindo o programa de hoje. O Dr. Décio, gente, trouxe um coração aqui pra gente ver. E eu faço questão de mostrar para vocês. Olha aqui, Vamos ver se o câmera aí consegue focalizar pra gente. Olha que belo coração. E a gente vai poder ver até esse coração por dentro, olha. Esse coração abre. E nós vamos hoje conhecer até como é esse músculo por dentro. Então eu já vou até perguntar para o Dr. Décio, mas o coração é desse tamanho aqui? Não, o coração não é uma realidade de um coração humano, do tamanho de um coração humano. Ele é grande assim para didática, para aprendizado, para a gente, às vezes, mostrar para os pacientes um problema no coração, ou como é o coração, porque os pacientes têm a curiosidade de querer saber, de querer saber, eu tive um infarto, onde que o meu coração foi comprometido, o que acontece no infarto, então... Porque tem muita gente que ainda tem imagem do coração assim, aquele coraçãozinho. Romântico. E esse coração que não é nada romântico. Não, esse é o real. Esse é bem real, esse coração. Musculoso, trabalha muito, 70, 80 anos trabalhando sem parar um segundo, porque se parar, já viu. E eu sempre falo assim que às vezes as pessoas falam, mas vou operar do coração. O coração para durante uma cirurgia? Como que acontece? Vamos já até explicar logo que você disse, que o coração nunca para. A pessoa vai fazer uma cirurgia cardíaca, doutor. O que eles fazem com o coração? Tem duas possibilidades. Uma é fazer por exemplo, quando vai fazer uma ponte safena. Existem alguns casos, não a safena, mas a mamária, que dá para fazer sem parar o coração. Então, coloca-se a ponte nas artérias coronárias, sem parar o coração. Então, dá uma medicação para o coração bater mais devagar, e o cirurgião, que tem que ser um cirurgião habilidoso, ele tem que costurar as pontes
nas artérias do coração, nas artérias coronárias, com o coração batendo, sem parar. Então, tem situações, por exemplo, quando se vai fazer uma ponte nessa artéria coronária, que é essa vermelhinha, que fica bem na frente do coração, ela é fácil do cirurgião chegar até ela. Então, o cirurgião consegue costurar ele coloca a ponte assim. Coloca a ponte aqui, por exemplo, nessa artéria, sem parar o coração. Simplesmente dá um remédio para ele bater mais devagar e o cirurgião coloca a ponte sem parar. Agora, se ele precisa colocar uma ponte, por exemplo, aqui do lado ou atrás, nas coronárias atrás, ele já não consegue. Aí tem que parar o coração. Tem que fazer um negócio que chama cardioplegia, que é feito com potássio. Então, o que é feito? Primeiro, são ligadas essas artérias do coração, a artéria aorta, a cava, que chega aqui, são ligadas essas artérias numa bomba que fica fazendo o sangue circular e oxigenar. Essa bomba, ela bombeia o sangue e oxigena o sangue, como se fosse o coração e o pulmão. Um coração artificial. Isso. Assim. Esse é um coração artificial que fica bombeando o sangue enquanto o coração fica parado para o cirurgião fazer o que tem que ser feito no coração. Para o cirurgião suturar, colocar a ponte ou trocar uma válvula. Tem situações poucas que dá para se fazer a cirurgia sem parar o coração, simplesmente fazendo ele bater mais lento. Mas a maioria das situações tem que fazer o coração ficar parado. E aí ele fica parado por 45, 50 minutos, às vezes 2 horas. É um tempo prolongado. Por isso que tem que ser uma máquina que oxigena e bombeia o coração. É uma máquina muito especializada. E ela é manuseada por uma pessoa treinada para isso, que só faz isso. Porque não pode falhar, né? Não pode falhar. Falhou uma vez, não tem uma segunda chance. Falhou uma vez, o paciente sai com sequelas, com problemas cerebrais, com isquemia cerebral. Então não pode ter nenhuma falha. Então essas pessoas que lidam com essa perfusão, são pessoas treinadas e chamam perfusionistas, que lidam com essa bomba que fica circulando o sangue. Eles são muito treinados porque não pode ter nenhuma falha. Eu falhei agora, é só essa vez. Não tem uma segunda chance. Falhou, teve problema. E assim, muitas pessoas têm uma dor no peito, né? E a gente sabe assim que muitas doenças podem dar dor no peito, né? Mas o medo das pessoas sempre, eu acredito, que é o coração, né? A pessoa tem dor no peito, ela não está pensando assim se é uma dor muscular, se é o pulmão, ela fala, ai meu Deus, será que não é meu coração que está com problema? E eu gostaria assim que o Dr. Décio desse umas dicas para as pessoas que estão em casa, assim, quando que a dor no peito é preocupante, que a gente deve falar assim, ó, vamos ficar alerta que deve ser do coração essa dor no peito. A dor no peito, as características da dor no peito que preocupam são, em primeiro lugar, relacionadas com a idade. Por quê? Se uma pessoa, um indivíduo com 20 anos tem uma dor no peito, a possibilidade dessa dor no peito ser devido a um problema no coração é muito baixa, muito pequena. Então, quando entra uma pessoa nessa idade, 20, 25 anos, no consultório, dizendo que está com dor no peito, eu já não me preocupo tanto. Claro que eu vou investigar. A gente vai fazer tudo o que é preciso para investigar, para tirar qualquer possibilidade de ser um problema cardíaco. Mas essa possibilidade de ser um problema cardíaco é bem menor. Agora, chega lá uma pessoa de 35 anos com dor no peito, que fuma ou que é diabético, aí já chama mais atenção. Aí a gente já tem que sempre ficar mais atento, porque a possibilidade dessa dor ser do coração é maior. Então, tudo depende. A primeira característica que a gente considera normalmente é a idade. Agora, outra característica é o seguinte, a característica da dor. Por exemplo, se você respira e dói, essa dor dificilmente vai ser do coração. Principalmente por angina, por infarto, não tem essa possibilidade.
respirou, doeu, essa dor é de outra, é característica de outro problema que não um problema cardíaco. Outra coisa que diferencia isso bastante é a mudança de posição. Você está deitado, a dor está doendo, você vira de lado, a dor melhora ou piora, quer dizer, muda a característica da dor. Por exemplo, você está deitado de barriga para cima, está doendo, você vira para o lado esquerdo, a dor piora. Aí você volta e vira para o lado direito, a dor melhora. Quando a dor é do coração, normalmente, ela não muda com a mudança de posição, ela não muda a característica com a mudança de posição. Ela não piora numa posição, não melhora na outra, ela continua constante, independente da posição. Então, essas características a gente sempre pergunta para o paciente. Dói para respirar? Se dói para respirar, normalmente não é. Dói com certas posições, melhora com outras posições? Nesse caso, também não é do coração. Outra característica interessante dói quando anda. Um indivíduo é diabético, é fumante, e ele vai subir uma ladeira, vai subir uma escada, ou vai subir um morro, ele começa a subir, começa a doer. Ele obrigatoriamente tem que parar. A hora que ele para, a dor melhora. Aí ele volta a andar. Quando ele volta a andar, daí um pouquinho, já volta a doer o peito. E isso já sugere muito o seu coração. Claro que relacionado com a idade. É pouco provável que uma pessoa de 20 anos que tem uma dor no peito para subir uma ladeira tenha um problema que essa dor seja do coração. É muito pouco provável. Não é impossível, mas é muito pouco provável. Então essas são as características mais interessantes e mais fáceis que a gente considera sempre. Assim, suar frio, essas coisas, fala a favor também? Sim. Apesar que, por exemplo, muitas dores fazem suar frio, dão mal-estar, mas se você tiver uma dor no peito, se você tiver uma dor no peito forte, começa a ficar pálido, aquela palidez, dá vontade de vomitar, a dor irradia para as costas ou para a mandíbula, ou irradia para o braço, isso é uma característica, começa a suar frio, náusea, vontade de vomitar, isso são características de dor cardíaca, de dor de causa cardíaca. Provavelmente é o coração. E necessita, sim, de uma intervenção urgente. Imediata, tem que ser atendido imediatamente, tem que ser feito um diagnóstico, tem que procurar um médico de imediato, quando se tem esse tipo de dor. A gente sempre leva em consideração os fatores de risco, sempre falo, eu sou diabético e estou tendo dor no peito. Isso é importante. Agora, eu tenho 25 anos, não sou diabético, não fumo e estou tendo uma dor no peito. Um pouco assusta menos. Mas mesmo assim, sempre a dor no peito, por menos que ela tenha uma característica de ser de causa cardíaca, ela tem que ser investigada. Às vezes a gente vai investigar uma dor, não acha a causa, uma dor no peito. Só de a gente chegar à conclusão que aquela dor não é do coração, já dá um alívio grande. O próximo passo é investigar mais de onde é essa dor. Mas o primeiro passo é descartar um quadro grave, descartar uma gravidade que exija um atendimento imediato. Isso que é o principal no momento. Doutor, aí a pessoa tem aquela dor forte, aquele mal-estar, sua frio, fica pálido, faz o eletro. Aí o eletro vem normal. Você pode ficar sossegado? Nem um pouco, nem um pouco. Isso depende muito do conhecimento do médico, da experiência do médico e um pouco da paciência, porque a gente tem que observar o doente, tem que observar e, assim, se o paciente vier com uma dor no peito forte, com palidez, ele acompanhada de palidez, suando frio, e faz um eletro, ele está normal, esse eletro está normal, não descarta o problema. A característica da dor, ela dá o diagnóstico com muito maior intensidade do que o próprio eletro.
E é importante a gente falar que o médico, ele trata o paciente, Sim. né, doutor? Não é o exame, né? Exatamente. As pessoas se apegam muito em exame. E o exame, na realidade, ele tem que ser associado com o quadro clínico, com as características da dor, tem que ser associado com a pessoa. Não adianta a gente falar, fez o eletro está normal, tudo bem, pode ir embora. Não dá para se considerar assim, tem que ter cuidado, muito cuidado com isso. Eu já vi assim pacientes, doutor, que muitas vezes acham que está com dor de estômago, com úlcera, e vai ver um infarto. Exatamente. Isso é uma rotina. Um indivíduo, a gente sempre vê isso. Por exemplo, um paciente chega no pronto-socorro ou procura o médico com uma dor no estômago. Nunca teve dor de estômago. De repente começa a ter uma dor de estômago assim, com que iniciou uma hora. E aí começa a ter essa dor e essa dor não melhora. Ele toma um remédio para o estômago, ou é atendido e considerado como uma característica de problema de estômago mesmo, porque as dores no coração, as dores do peito, que são de características de serem do coração, elas podem vir, melhorar, voltar. Então tem que tomar cuidado com essas coincidências. Às vezes você toma um remédio para o estômago e de repente a dor some e você considera que o problema é de estômago, melhorou e acabou. Tem que tomar cuidado com isso. Essa dor pode não ser do estômago, ser uma dor por causa do coração, e daí a pouco ela volta e você já foi para casa. Então, o local da dor no peito, a característica do local da dor depende muito do local onde o coração está infartando. Eu gostaria de dar um exemplo. Eu gostaria de dar um exemplo aqui no coração. Então vamos lá, ó. Por exemplo, se nós temos um infarto, estamos tendo um infarto porque obstruiu, porque entupiu a artéria da frente do coração. É essa pequena artéria vermelha que chama coronária descendente anterior. Essa artéria que eu estou apontando. Se ela entupiu, ela vai dar uma dor porque vai faltar sangue nessa região do coração, na frente do coração. Então, a tendência é nós termos dor na frente do coração, na frente do peito, atrás desse osso do peito que nós temos aqui, que chama externo. Aquela dor em aperto mesmo, dor em né? aperto. A característica da dor do coração é uma dor em aperto. Ela dá a sensação que está apertando. Agora, por exemplo, se a gente está tendo um infarto ou está entupindo uma artéria do coração do lado direito do coração, essa artéria que chama artéria coronária direita, que eu estou colocando a mão, aqui, essa artéria, que ela fica do lado direito do coração, ela já vai dar uma dor que vai se irradiar mais para o estômago, mais para as costas. Essa artéria aqui. Então, quer dizer, a pessoa pode chegar com uma dor nas costas terrível. Sim. E ele não está com problema de coluna, ele está Sim, infartando. Está infartando, né? Exatamente. Outra característica, por exemplo, essa mesma artéria que eu apontei inicialmente, a artéria descendente anterior, ela começou a obstruir, entupir bem aqui em cima. Ela pode dar uma dor que se irradia para o pescoço, e aqui para a mandíbula, essa parte de baixo do rosto. Então é uma dor que sobe apertando o pescoço e aqui embaixo da face. Ela pode se irradiar, a maioria das vezes, essas dores do coração, essas dores por causa do coração, elas têm característica de irradiar para o braço esquerdo. Então o mais característico que todo mundo conhece é uma dor no peito, mais do lado esquerdo, que irradia para o braço, para a parte de dentro do braço, chama face anterior do braço. Essa é a dor mais característica. É uma dor do lado esquerdo do peito que irradia para o braço esquerdo na parte de dentro do braço. Essa é a característica mais comum de dor. Então é bem típica, mas como a gente acabou de dizer. Ela pode ser de vários tipos, para as costas, para a mandíbula, para o estômago. Então tem sempre que se tomar cuidado com esse tipo de dor nesta região.
Bom, gente, ó, já estão chegando várias perguntas dos nossos telespectadores. Ó, você que está em casa nos assistindo e ainda não ligou, ó, dá tempo, liga pra gente. Nosso telefone está aparecendo na tela, né? 3656-4147. E quem não quiser ligar, temos o e-mail saudetvd@hotmail.com. Estamos aguardando a sua ligação, tá bom? Mas vamos lá. Vamos começar o nosso programa hoje com o Pedro, lá da Coab 1. Pedro, muito obrigada pela sua ligação. Ó, hoje vamos começar com o homem, hein? Geralmente é as mulheres que ligam mais, ó. Mas falando de coração, acho que o homem tem mais infarto, não tem, doutor? Mais problemas do coração? Inicialmente, sim. Até os homens, eles infartam mais. E as mulheres, quando infartam com maior gravidade. Essa característica de os homens infartarem mais é até uma certa idade. A partir do momento que as mulheres passam pela menopausa, elas passam a ter praticamente a mesma quantidade, mesmo percentagem de infarto, mesma incidência de infarto que os homens. Porque os hormônios das mulheres protegem, dá uma certa proteção para não infartar. Então, só que esses hormônios, a mulher deixa de produzir esses hormônios a partir da menopausa, então ela deixa de ter essa proteção. Mas vamos lá, vamos responder para o Pedro. Ele disse assim, doutor, qual a importância da alimentação na prevenção das doenças do coração? Pedro, a alimentação, você tem que dar importância para ela em todos os sentidos. Não só para o coração. Você tem que dar importância para a alimentação, para o seu estômago, para o seu intestino, para a pele, para tudo. Por exemplo, se você come muita fruta, se você come muita fibra, se você come muitos alimentos integrais, você vai ter a tendência de engordar menos. Hoje já se sabe que o que ajuda a não engordar é a característica dos alimentos e não a quantidade dos alimentos. Então, os alimentos... Agora, com relação ao coração, que a gente está falando aqui com relação ao coração, a gente sempre frisa com relação a ingerir menos carboidratos, que são os açúcares, e a gente sempre indica de ingerir menos gorduras, principalmente as gorduras animais. Quando eu digo que eu vou vir até a TV direta, que a gente vai fazer um bate-papo, uma entrevista, meus amigos começam. Você vai chegar lá e vai falar que não pode comer churrasco, que torresmo, não pode cerveja. Eu nunca disse isso. Tudo tem que ser de uma forma moderada. Se você come um torresmo, uma carne gorda todos os dias, você tem grande chance de ter problemas. O teu colesterol ruim vai ficar alto, você vai engordar. Se você toma bebida alcoólica todos os dias, você tem possibilidade de dilatar o coração, da tua pressão ficar mais alta, de você engordar. Então, tudo de forma moderada e uma alimentação saudável vai fazer bem para o coração e também para todos os outros órgãos. Porque se os outros órgãos estiverem bem, o coração também, a tendência é que o coração também esteja bem. A Benedita, lá do Jardim Alvorada, ela gostaria de saber, doutor, se tem algum jeito de retardar o envelhecimento assim, do coração. Ou seja, se alguma maneira de preservar o coração para que ele chegue junto na terceira, quarta idade de maneira perfeita. Olha, se você começou a fumar aos 15 anos, aos 18 anos, come doce todo dia, come muita gordura. Então, a tendência é que o seu coração chegue numa idade de 50, 60 anos, ele tem maior possibilidade de já chegar nessa idade com problemas. Então, em resumo, é uma vida saudável. Você tem que andar um pouquinho todo dia, fazer uma atividade física que te relaxe, você tem que dormir bem, você tem que evitar o cigarro, você tem que ter uma boa alimentação, com frutas, evitar doces e gorduras. Então, quando eu digo evitar,
essas coisas não tem que ser totalmente banidas, mas em pequena quantidade. A forma de chegar a uma idade mais avançada com um bom coração é ter uma vida saudável, não tem outro caminho. Se você tem hipertensão, se você tem pressão alta, tem que cuidar da pressão alta, tem que cuidar do diabetes, que prejudica muito o coração, tem que cuidar do colesterol. E você não consegue fazer isso se não tiver uma vida saudável, uma alimentação saudável. Pouco sal, comer no máximo 6 gramas, no máximo 6 a 7 gramas de sal por dia, contando desde o café da manhã até o jantar. Então, você não vai achar uma fórmula mágica para ter um coração saudável. A fórmula mágica é um conjunto de coisas. É ter alegrias, é dormir bem, é ter uma alimentação saudável, é fazer uma atividade física que te dê prazer, que relaxe. Dormir bem é fundamental para isso também. O Paulo da Mocoquinha, ele gostaria de saber o seguinte: doutor, em relação aos outros órgãos, como por exemplo ao fígado, pulmão, o coração é um órgão assim que envelhece mais rápido que os outros órgãos? Porque assim, tem coisas, né, que vai envelhecer. Por exemplo, você pega um paciente idoso, ele perde a audição, né? Existe um certo grau de perda auditiva com o envelhecimento, né? Então, ele gostaria de saber o seguinte: se o coração, em relação aos outros órgãos, também acontece isso? Sim, ele acompanha esse envelhecimento, ele acompanha da mesma forma. E tudo vai depender, como a gente falou até agora, de como foi o seu comportamento durante toda a vida. Esse coração vai ter um envelhecimento mais precoce, se você teve uma vida muito desregrada, mas ele vai ser mais saudável se você teve uma vida mais saudável, principalmente se fez uma atividade física durante a vida, se teve uma alimentação saudável. O coração, a partir de uma certa idade, a gente que faz os exames de cardiologia, principalmente ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, a gente percebe. A maioria absoluta das pessoas que a gente faz o ecocardiograma, a partir dos 65 anos, 60, 65, elas têm uma alteração no coração que chama disfunção diastólica. O que é disfunção diastólica? O coração pode estar normal, de tamanho normal, ele pode estar contraindo normal, a musculatura, ele está tudo normal. Só que a gente vê que ele bombeia bem o sangue e ele é mais lento para relaxar. Chama déficit de relaxamento. É uma disfunção diastólica que chama. O coração bombeia bem e relaxa com uma certa dificuldade. Isso que se chama disfunção diastólica é a principal característica que os pacientes têm com o passar do tempo. Quase todos, a maioria absoluta tem a partir dos 65 anos. Está envelhecendo. Está envelhecendo o coração. Então. E o que acontece quando a gente tem essa disfunção diastólica? O que a gente sente? Principalmente, o paciente passa a se cansar mais fácil. Você vê que ele não tem um coração dilatado, o coração não é enfraquecido, mas ele não relaxa bem. E o paciente passa a se cansar mais fácil. As pessoas que são diabéticos, que não se cuidam, e fumantes principalmente, e hipertensos que não se cuidam, essa disfunção diastólica, esse envelhecimento do coração, começa antes. Aos 50, 55, a gente já percebe essas alterações no coração. A Patrícia do centro disse que ela faz exercícios físicos, mas quando ela está fazendo os exercícios, ela sente palpitações. Se isso é normal. Não, Patrícia. Tem duas características. Uma, o coração bater muito rápido porque você não está bem preparada fisicamente, ou a característica de o coração estar batendo rápido por um problema que é uma arritmia. Existem pessoas que começam a fazer atividade física, elas têm alguns tipos de arritmia. Então, tem que ser diferenciado. Se você está com o coração, com as palpitações, se você está com o coração batendo rápido por arritmia, ou simplesmente ele está acelerando muito você está com uma capacidade física baixa, tem que melhorar a tua capacidade física. Né?
A Janaína, lá do Clube do Vale, também assistindo a TV Direto. Vamos aproveitar e mandar um abraço, né, para todo o pessoal lá do Clube do Vale que está ligado na TV Direto. Ela diz o seguinte: doutor, quem tem pressão alta tem mais chance sim, de ter arritmia cardíaca? Tem. Indiretamente tem. Se você tem, eu digo assim, se você tem pressão alta, mas que você não se cuida, você tem mais chance de ter arritmia cardíaca. Por quê? Você tem mais chance de ter a parede do coração mais grossa, isso pode ser um fator de arritmia. Você tem mais chance do coração aumentar de tamanho, a cavidade do coração aumentar, isso é um fator de causar arritmia. Então, quem tem pressão alta tem sim. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que cuidar da pressão. Usar a medicação certinha, comer pouco sal e tentar manter essa pressão bem controlada. Certo. O Carlos da Vila Carvalho gostaria de saber, doutor Décio, o que significa fração de ejeção? O Carlos? Onde será que o Carlos viu isso, hein? Onde será essa palavra, hein? Quando a gente faz o exame, chama ecocardiograma, uma das coisas que se mede no ecocardiograma é quanto de sangue o coração bombeia, é quanto de sangue o coração faz, o volume de sangue que ele bombeia em cada vez que ele bate. Em cada vez que ele contrai, ele bombeia um tanto de sangue que sai por essa artéria aqui, que é a artéria aorta. Então o coração contrai e o sangue sai por essa artéria aqui. A fração de ejeção é a quantidade de sangue que sai por essa artéria quando o coração bombeia em cada batimento. Se o coração estiver enfraquecido, se o coração estiver dilatado, essa fração de ejeção está diminuída. Mas você consegue medir isso? Consegue medir. O Décio, no eco, quanto de sangue está indo para a aorta? Exatamente. Através do ecocardiograma, a gente vê dentro do coração... Então o coração contrai e manda sai. Vamos mostrar assim para as pessoas que estão assistindo, né? Então, tá aqui, ó. Na contração, ele joga o sangue para a artéria aorta, que é essa vermelha aqui. Então o coração bombeia. O coração tem um músculo poderoso, que é esse músculo. Esses são os músculos do coração. Então esse músculo aqui é um músculo poderoso, um músculo grosso. Vamos mostrar assim, ó, para que as pessoas tenham noção, ó, da grossura do músculo. Ó. Esse é o músculo do coração. Quando o coração, esse músculo contrai, o coração bombeia o sangue. Quando ele bombeia o sangue, aquele volume de sangue que está lá dentro do coração sai pela artéria, que é essa artéria, que é a artéria aorta, essa vermelha. Esse volume de sangue que sai por essa artéria em cada bombeamento é a fração de ejeção. Agora, dá para a gente tirar um raciocínio seguinte: se o coração estiver dilatado, enfraquecido, com certeza, a hora que ele bombear, ele vai bombear menos sangue. Então a fração de ejeção está diminuída. A gente sempre mede a capacidade do coração, se o coração está bom ou se ele está insuficiente, pela fração de ejeção. E se esse músculo engrossar mais? Pode acontecer isso, Pode né? acontecer. Nessas pessoas que têm pressão alta, né, doutor? Sim. Quando a pressão da gente é muito alta e a gente não cuida da pressão, não toma remédio, não faz a pressão abaixar, o coração, a hora que ele vai bombear o sangue, ele tem que fazer muita força para o sangue vencer aquela pressão alta que a gente tem. Então, ele começa a perceber, eu estou tendo que fazer muita força. Aí o que ele faz? Ele engrossa esse músculo. É igual um músculo de um atleta que faz musculação. Ele começa a crescer, porque está usando muito. Então, quando o coração precisa fazer muita força para bombear, para vencer aquela pressão alta, o músculo engrossa para conseguir bombear. E isso é hipertrofia, isso não é bom para o coração. Porque existe a hipertrofia do coração, essa que acontece por a gente fazer atividade física. Um atleta de alta performance, o coração dele é hipertrofiado, só que é uma hipertrofia boa, uma hipertrofia saudável. Agora, quando o músculo do coração é engrossado, ele é mais grosso por causa de pressão alta, não é uma hipertrofia boa, é uma hipertrofia
prejudicial. E se aquilo não for controlado, essa hipertrofia, esse aumento da espessura, o próximo passo do coração é começar a dilatar. Primeiro ele hipertrofia, depois ele dilata. Aí fica difícil. Aí né? não tem mais, aí tem que ficar tomando muito remédio para ficar controlando, é difícil reverter. Mas vamos lá, a Priscila da Coab 2 tem 34 anos, doutor. Ela está com 105 quilos, é hipertensa há 3 anos. Mas toma medicamento. Ela gostaria de saber se caso ela engravidar, ela corre mais risco? Sim, sem dúvida. A tendência dela ter a pressão alta e mesmo complicações da gravidez por hipertensão é bem mais alta nessa situação. Seria muito interessante ela perder peso e atingir um peso ideal com acompanhamento pelo índice de massa corpórea, atingir um índice de massa corpórea ideal antes de engravidar. Seria muito saudável para ela e para o filho que ela vai gerar. O João Roberto da Vila Santa Rosa diz que sente dor no peito. Doutor, dói tanto meu peito que chega a doer até as costas. Isso pode ser algum problema mais sério? Pode, é possível. Ele te falou a idade? Não falou. Então, é o que a gente já falou aqui. Dor no peito precisa sempre de avaliação. Tem possibilidade dessa dor não ser pelo coração? Tem, e grande. Mas tem também possibilidade de ser do coração. Então não dá para ficar arriscando, tem que investigar. Nós recebemos um e-mail com uma pergunta, mas muito importante. Eu até gostaria de agradecer assim, a esse telespectador anônimo, né, que mandou esse e-mail para a gente, porque ele fez uma pergunta que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão em casa vão aprender com a resposta que o Dr. Décio vai dar. Então ele diz o seguinte, esse nosso amigo anônimo: se maconha pode dar infarto, né? E ele disse que já fumou 4 anos, por sentir muita falta de ar, parou de fumar. E ele gostaria de saber assim, após 4 anos, né, se ele ainda corre risco, né? O cigarro ainda é o fator de risco dele. Ele é usuário de maconha. Ainda já parou. Já parou. E ele escreveu se ele é fumante de cigarro. Primeiro eu gostaria de saber se maconha pode dar infarto. Tá. Pode causar infarto. A maconha, ela tem muitos compostos químicos e entre eles ela tem concentração alta de alcatrão, que também prejudica as artérias do coração, pode formar placas e pode causar infarto. Agora, normalmente, o uso desse tipo de substância, assim como o cigarro, ela causa esses problemas com um uso maior, mais prolongado. 4 anos normalmente não causa problema para formar placas, para provocar obstruções. Mas a maconha causa problemas tanto para o coração e mais ainda para os pulmões, como enfisema, bronquites. Então, assim, não tem nenhuma possibilidade de provocar? Tem, mas a possibilidade é pequena por ser só 4 anos. 4 anos é um tempo curto para causar esse tipo de problema. Você já pegou assim, paciente, assim, eu digo paciente jovem, né? Que infartou por causa de maconha, né? Não. Eu não tive essa experiência, mas eu já tive experiência muito interessante por cocaína. Porque a gente sabe o seguinte, paciente jovem, chegou um paciente de 25 anos, nos procura, ou chega no pronto-socorro com dor no peito, fez o eletro, confirmou que é um infarte, a primeira coisa a questionar esse paciente é usuário de cocaína, porque a principal causa de infarto em pessoas jovens é o uso de cocaína. A cocaína aumenta muito a pressão, aumenta a frequência do coração e aumenta a coagulação do sangue, que pode causar trombo, que entope as coronárias, pode desestabilizar placas de gordura dentro das artérias do coração. Então, a principal causa de infarto em pessoas jovens é a cocaína. Pacientes
usuários de maconha, assim, eu nunca tive a experiência de fazer o diagnóstico de um paciente que tivesse como fator de risco o uso de maconha. Mas é o que eu estou dizendo. A maconha tem os compostos químicos que podem causar ter os fatores de risco assim iguais aos do cigarro. Agora a cocaína está mais do que provado. Não, né, cocaína doutor? não tem dúvida. Cocaína em jovem, paciente jovem infartando, a primeira coisa é questionar o uso de cocaína. Ó, o Mané Garrucha ligou para mandar o abraço. O Mané é o nosso... Infalível. Infalível. Esse não vai morrer de infarto, de derrame, de nada, porque ele sabe tudo já. Já bem doutor. orientado. Ele já virou um cardiologista. Então, Mané, um grande abraço mais uma vez. Nosso muito obrigado, viu, pela sua audiência. A Márcia da Coab 2, doutor, eu gostaria de saber o que significa morte súbita. A Márcia da Coab 2? Isso. Márcia, quando um paciente desmaia e ele imediatamente, ele está em condições de ser socorrido, está perto de um socorro, ele desmaiou por um problema cardíaco e ele foi massageado, o coração voltou a bater, ele se recuperou. A gente considera que ele teve uma morte súbita revertida. Então, a gente fala assim, a morte súbita é morrer de repente? É, morrer de repente. O paciente está bem, mesmo tendo ou não fatores de risco, tudo, já tendo problema cardíaco, mas ele estava bem e de repente ele morreu subitamente, caiu. Isso é uma morte súbita, mas também é tratado como morte súbita os pacientes que desmaiam e são massageados, são tratados de imediato e revertem, voltam ao normal e acabam não falecendo. Então a gente considera como morte súbita essas duas coisas. Então, quer dizer, a morte súbita não quer dizer que morreu, Que né? morreu, mas ele pode ter Morte súbita... quase morreu e voltou. Ah, tá certo. O José da Secap gostaria de saber o que é arritmia cardíaca e se isso é grave. O José? Isso. O José, a arritmia é o seguinte, o coração da gente, ele trabalha muito, como a gente já falou. Imagina uma média de 70 batimentos por minuto. Imagina quantos batimentos em 1 hora, quantos batimentos em 24 horas. Imagina quantos batimentos vai ser a vida toda, 70 anos, nesse pique. E ainda a gente maltrata o coração com tudo que é ruim, né? Com cigarro, com pressão alta sem controlar. Para o coração bater esses 70 batimentos por minuto, ele bate num ritmo certinho. Ele tem um ritmo certinho para conseguir bombear o sangue. Porque ele não pode bater todo descompassado. Senão ele não consegue bombear o sangue direito, você desmaia, você tem falta de ar. Então, ele tem que bater num ritmo certinho. O tuntar. É o tuntar. O coração é sempre assim, tuntar, tuntar, tuntar. A vida toda assim. Quando ele sai desse tuntar, ele começa só a notar, não tem mais o tum. Tum-tarará. Tum-tarará, tum-tá-tá-tá. Esse é uma arritmia. Quer dizer, o coração saiu do ritmo. Mas existem milhares de tipos de arritmia. Como eu já disse aqui outras vezes, tem tanto tipo de arritmia que existem hoje cardiologistas que só lidam com arritmia, só tratam de arritmia. São especialistas nisso. Então, por exemplo, quando eu tenho alguma arritmia mais grave, mais complexa, eu encaminho para esses cardiologistas especialistas, colegas, amigos da gente. Mas existem milhares de tipos de arritmia. Existe arritmia que não tem perigo nenhum, você só tem um desconforto, sente o coração batendo mais rápido, que felizmente a maioria delas é assim. Existem arritmias que você não sente nada. Por exemplo, a maioria dos pacientes idosos, eu não digo a maioria, mas boa parte, pelo menos aí 30% das pessoas acima de 70 anos, tem um tipo de arritmia que se chama fibrilação atrial. É uma arritmia simples, que o indivíduo convive com ela sem sentir nada. Ele não sente absolutamente nada na maioria das vezes. Então, existem milhares de tipos de arritmia. Então, a arritmia é o coração batendo fora daquele tuntar, fora daquele ritmo que ele teria que ficar.
Quer dizer, ele não está no passo da bateria, né, doutor? Ele saiu do compasso. Ó, a dona Odete, da Casa Marques, também ligou para mandar um grande abraço para o doutor Décio, disse que ele é um ótimo médico, que ela gosta muito dele, dizer que está com saudades do Robertinho. Então, ó, dona Odete, está dado o recado aí da senhora, um grande abraço para a senhora, para toda a família, viu? Está sempre também participando do nosso programa. E a gente também está com saudade da senhora, viu? E dona Odete faz umas comidas boas. Valdemir, da Vila Lambari, também ligou para parabenizar o programa e mandar um grande abraço para o doutor Décio, para a doutora Eliana. E deixar uma pergunta: se queimação, doutor, a gente tem que pensar em problemas cardíacos? Tem essa possibilidade, não dá para descartar. A dor no peito em queimação, tem que se pensar também em problemas cardíacos. Agora, por exemplo, você tem uma queimação depois que comeu muito, ou comeu uma comida muito temperada, provavelmente você está tendo uma esofagite, uma dor por causa do esôfago, que pode dar uma dor em queimação tão forte que simula, ela parece com dor por causa do coração, parece com... Então, às vezes uma pessoa está com esofagite e procura o médico achando que está tendo um infarto. Então, a dor no peito em queimação, ela também pode ser uma dor por causa do coração. A Ângela da Santa Rosa, ela gostaria de saber... Olha que pergunta bonita, né, Ângela? Se saudade, se estresse, ansiedade, sabe? Amor não correspondido e tal. Se isso pode dar problemas no coração, doutor? Possível se isso se prolongar muito... Tem que resolver, né? Se você resolver logo, você não vai ter problema. Mas se ficar prolongando isso aí... porque hoje até se considera que a depressão é um dos fatores de risco para o coração. A depressão aumenta a pressão, a pessoa descontrola o diabetes, quem é fumante passa a fumar mais. Então, esses fatores de depressão e ansiedade... são importantes, é interessante, importante eles serem corrigidos também. E ela gostaria de saber também, é mito ou verdade se o diclofenaco causa palpitações? Não. O diclofenaco é um anti-inflamatório, que é chamado anti-inflamatório não hormonal. Se ele for usado com muita frequência, ele causa problemas principalmente nos rins, principalmente em pessoas idosas. Por esse motivo também, ele causa aumento da pressão. Então, é um tipo de medicamento que nunca deve ser usado de forma contínua, com muita frequência. E é tão comum as pessoas irem na farmácia, todo mundo tem esse remédio em casa, não tem, doutor? Acho que esse tipo de remédio, ele tem que passar a ser... ele tem que passar a ser vendido como passou a ser antibióticos, só com receita, porque... as pessoas abusam muito de anti-inflamatórios. E anti-inflamatório prejudica muito. A gente tem que tentar ao máximo não tomar anti-inflamatório. A Luciana, do Jardim São José, diz que tem angina, tem dor no peito e toma remédio. Já fez até cateterismo. Ela tem 53 anos. Ela gostaria de saber sobre angina, doutor. O que significa isso? Angina é uma dor no peito que acontece devido ao coração. Então, se a gente tem uma artéria no coração semi-obstruída, ela está querendo entupir, então quando a gente anda, precisa de mais sangue para irrigar a musculatura do coração, e esse sangue não chega da quantidade que deveria, aí a gente sente uma dor, e aquela dor forte, em aperto, isso é angina. Existem vários tipos de angina. A angina mais comum, chamada de angina estável, é uma angina que acontece assim. O indivíduo tem uma alteração no coração que ele anda, começa a doer o peito. Ele para, a dor no peito para. Aí ele volta a andar, a dorzinha vai voltando. Então, aquilo limita o indivíduo para fazer as coisas, para andar, para caminhar, principalmente em ladeiras, tudo. Então, a angina é uma dor no peito de origem do coração. Agora, a gente tem que saber se a dor que a pessoa está sentindo é do coração. Outro telespectador anônimo também, ele pergunta o seguinte: doutor, formigamento
Ele tem formigamento nos braços, nas pernas. Isso pode ser do coração, pessoa que tem formigamento? Olha, é muito pouco provável que seja nesse caso. Assim, tem pessoas que chegam com formigamento, que a gente chama essas parestesias, né, na ponta do dedo da mão direita. Não tem sentido isso. A gente vai investigar, vai pesquisar os outros sintomas, tudo. Porque hoje, qualquer tipo de formigamento que as pessoas têm, eu tenho formigamento nas pernas, elas já acham que é por problema cardíaco. Então, nesses casos, a gente vê que aparece mais esse sintoma por problemas como problemas de coluna do que por problemas cardíacos. Ainda mais que tem na perna também, Na né? perna. É difícil, não tem... Assim, é um sintoma para você falar, ó, tem uma dormência nas pernas. É difícil, esse sintoma não é um sintoma de coração. Né? Uma dormência no braço esquerdo dá até para se pensar. Até no braço direito dá para se pensar. Nas pernas é difícil. Ó, o Gabriel da Coab 2, ele diz que toda vez que ele faz caminhada, ele sente assim, um mal-estar e até um pouco de dor sempre no antebraço. Isso pode ter alguma relação com algum problema cardíaco? Não, difícil. Provavelmente ele deve ser jovem. É pouco provável que seja, ainda mais no antebraço. Então, se o Gabriel tem uma idade acima de 30, 35 anos, se ele é fumante e sente esse tipo de dor, às vezes é interessante fazer um exame, às vezes até um teste de esteira. Mas, fora essas características, é pouco provável que seja de origem cardíaca. Ó, a Fabiana da Vila Carvalho diz que ela é hipertensa. Toma remédio, faz exercício e tal. Mas na família dela tem muitos casos cardíacos. Doutor, eu corro risco de ser cardíaca mesmo fazendo tudo direitinho? Olha, essa é outra coisa que eu cito sempre. A gente tem a oportunidade, a chance de não ter problemas no coração, mudando o que dá para mudar. Então, se a gente tem pressão alta, é controlar a pressão alta. Se a gente tem diabetes, é controlar o diabetes. Se a gente tem colesterol alto, controlar o colesterol. E se a gente fuma, parar de fumar. Então, são 4 fatores de risco para ter problema no coração modificáveis. Então, são a forma de você evitar ou diminuir a possibilidade de ter problema cardíaco é controlar todos esses fatores. Por quê? O 5º fator, que é o fator familiar, você não tem como modificar. Então, se você já faz atividade física e tem uma vida saudável, assim, o teu risco, a possibilidade de você ter problema, não é zero, mas é muito baixo. Então, agora, se você não cuidar desses fatores de risco, não fizer o que você disse que está fazendo, atividade física, tua possibilidade de infartar, relacionado com os fatores familiares, aumenta muito. Então, tem que cuidar desses fatores. Outro telespectador anônimo nosso disse o seguinte, que o marido, uma telespectadora, né, que o marido tem bloqueio no coração. Toma remédio para pressão. Os batimentos dele, doutor, são em torno de 47. Mas ele sente muito cansaço, sente dores, dor no peito, dor no tornozelo, sempre com dor. Gostaria de uma orientação se essa frequência cardíaca é muito baixa. Olha, essa frequência cardíaca, ela pode ser considerada normal para pessoas que fazem muita atividade, que são atletas mesmo. A gente considera ela como normal. Um coração de atleta, ele tem um bombeamento de sangue tão bom que ele compensa a frequência mais baixa. Ele não precisa de uma frequência alta. Agora, o indivíduo não é atleta, né? Ele não disse a idade, né? Não, só disse que o marido dela que ele tem um bloqueio. Então, isso tem que ser muito bem avaliado, porque uma pessoa que está cansando fácil e que diz que tem um bloqueio, existe vários tipos de bloqueio, e que se a frequência cardíaca fica em torno de 45, pode ser que precise de implante de marca-passo, pode ser que precise de outro tratamento. Tem algumas medicações
como por exemplo os beta-bloqueadores, que tem algumas pessoas que usam essas medicações que fazem o coração ter um batimento mais lento também. Então depende de tudo isso. Se está tendo sintoma, cansando mais fácil, e se está com essa frequência cardíaca mais baixa, precisa ser avaliado. A Raquel do Centro ligou só para te agradecer. Gostaria de agradecer tudo que o senhor fez pelo meu filho, de 3 anos de idade. Obrigado, doutor, e obrigado por toda a sua equipe. Obrigado, Raquel. Muito obrigado por lembrar da gente. A Maria da Santa Rosa diz que tem 72 anos, doutor. Não tem diabetes, não tem pressão alta, não tem falta de ar. Parece que ela nem sente o coração bater, ó. 72 anos, né? Beleza. Agora, sente alguma coisinha só quando ela corre. Olha, 72 anos ainda fazendo corrida, hein? Mas será que ela corre sempre? Porque se corre só de vez em quando, e aí quando vai correr, aí sente um cansaço, né? Outra pessoa anônima que ligou pra gente, doutor, gostaria de saber sobre o crack. Se o crack pode trazer algum problema para o coração. Sim. O crack pode trazer problema para o coração. O crack pode dilatar o coração, pode principalmente provocar arritmias cardíacas, porque ele é um estimulante, o crack é um derivado da cocaína. Então ele pode provocar arritmias importantes, até arritmias fatais. E essas arritmias, com o uso contínuo do crack, vai prejudicando o coração, pode dilatar o coração. Então, o crack é prejudicial para tudo, né? É prejudicial para a vida em geral, para tudo. Então, mas pode sim prejudicar o coração de uma forma muito intensa. Duro que é tão difícil largar, né, o crack, né, doutor? Que coisa, é impressionante como que as pessoas não conseguem. A gente vê hoje as pessoas internarem, ficam 6, 7 meses internados sem usar, eles saem da clínica, já começam a usar. É impressionante como que o ser humano consegue inventar uma coisa diabólica dessa, né? É diabólico, isso é diabólico. Porque a gente vê assim que a maconha, a cocaína, a pessoa ainda convive, e às vezes até larga, né? Sim. Mas o crack é complicado, o crack é né? impressionante. A Paula da Santa Clara quer saber, doutor, quanto que é o batimento normal para uma pessoa saudável? Manda um abraço para o doutor e um abraço para a doutora Eliane. Para você também, Paula. Um abraço para você. Paula, o batimento cardíaco das pessoas em geral, na maioria absoluta das vezes, varia entre 60 batimentos por minuto e 100 batimentos por minuto. Em algumas situações, se você ficar nervosa, se você correr, tomar um susto, o coração bate mais rápido. Isso é uma reação normal, natural do organismo da gente. Os batimentos ultrapassam os 100 batimentos, vai até 120, 130. Quando você faz exercício físico, o coração precisa bater mais rápido, ultrapassa os 120, 130 batimentos. Quando você está dormindo, o coração bate muito mais devagarzinho, o coração está descansando. O coração, junto com os outros órgãos, ele descansa também. Então ele chega a bater 40, às vezes menos de 40 batimentos por minuto. O coração bate bem mais devagar. Isso significa que você teve um sono relaxante, que o coração bateu mais lento. Então, essas são as características da variação do coração durante o dia. Agora, na maioria absoluta do tempo e na maioria absoluta das pessoas, ele varia entre 60 e 100. Mas depende da pessoa também. Se existem, por exemplo, claro, se existem, o indivíduo que é atleta de alta performance, os maratonistas, essas pessoas que correm 20, 30 quilômetros de uma vez, são pessoas que têm uma capacidade física muito alta e nessas pessoas o batimento cardíaco é mais baixo. Então, um indivíduo, um maratonista, um cara que corre maratona, o coração ter 40 batimentos por minuto é normal, não é anormal. Agora, um indivíduo que não faz atividade física, não toma nenhum tipo de remédio que diminui os batimentos,
a gente vai avaliar, os batimentos ficam em torno de 40, e já não é normal. Então, tudo, como eu sempre digo, tudo precisa de uma avaliação e um raciocínio. O Wagner Becker também ligou pra gente. Ô Wagner, espero que você já esteja bem recuperado, né? E eu já até deixar também registrado um abraço para você. E ligou para dar parabéns ao programa, e ao doutor Décio, diz, doutora Eliana, parabéns por trazer no seu programa os médicos tão competentes, com informações tão úteis à população. Muito obrigado, viu, Wagner? Muito obrigado, seu Wagner. Modesta parte, meus convidados são sempre nota 10 mesmo, são selecionados mesmo. A Jussara da São Domingos também ligou para dar parabéns pelo programa de hoje e pelo tema escolhido. Obrigado, viu, Jussara? A Clarice da Coab 1 diz que toma um remédio para afinar o sangue, doutor, que chama bisulfato de clopidogrel, de 75 miligramas. Há 2 anos que ela usa esse medicamento porque ela teve um AVC. E ela notou que depois que ela começou a usar esse clopidogrel, as veias dela começaram a estourar muito e com mais frequência. Doutor, mesmo assim, posso continuar tomando esse remédio? Depende da razão, da causa. Ela teve um AVC, né? Então, o clopidogrel diminui muito a possibilidade de você ter um novo AVC. Então, o que acontece é assim, as pessoas que usam o clopidogrel, elas têm muito mais manchas roxas na pele, que são os hematomas. Se você encostar na mesa com um pouco mais de força, principalmente pessoas mais idosas, o braço já fica roxo por causa do remédio. Por quê? Porque ele diminui a coagulação do sangue, ele diminui a ação das plaquetas, e as plaquetas que são o que primeiro age para coagular o sangue, quando a gente corta, quando a gente bate o braço. Então, a tendência é essa, o clopidogrel causar hematomas, roxos na pele, com muita facilidade. Mas a gente sempre tem que colocar isso na balança, o risco, chamado risco-benefício. No caso, o benefício desse remédio é muito maior do que o risco de trazer algum problema. Repetir o AVC, Repetir o AVC. Ou mesmo a possibilidade de te causar qualquer problema, como uma hemorragia, é muito menor do que a possibilidade de você ter um AVC usando clopidogrel. Então, vale a pena manter o remédio, mesmo tendo esses roxos, tendo esses hematomas na pele. Tomar mais cuidado, né, doutor? Sem passar um hidratante na pele, que tudo isso ajuda, sim, né? A evitar também. O Joel da Anitta Venturi diz que está fazendo tratamento no AME, porque tem uma arritmia. Doutor, mas tem muita falta de ar, dor no peito. E eu gostaria de saber se a arritmia pode levar a um infarto. Não, Joel. Olha, a arritmia não leva a infarto, é o contrário. Infarto que causa alguns tipos de arritmia importantes. Mas a arritmia levar a infarto, não tem essa possibilidade. São coisas distintas no caso aí. Você pode ter uma arritmia, conviver com essa arritmia, tratar, mas essa arritmia levar você a ter um infarto, não, isso não tem sentido, não tem porquê. E muitas pessoas às vezes infartam, né? Depois ficam com o coração com arritmia, sim, né? O infarto em si, ele causa alguns estragos no coração, causa uma cicatriz no coração, e essas cicatrizes são fontes de arritmia. Isso é uma coisa diferente de você falar, eu tenho uma arritmia, será que isso vai me causar um infarto? Não. A arritmia pura, ela não vai te causar infarto. Bom, outra pessoa que ligou para a gente também foi o Dr. Antônio Nauf, né? Para mandar um abraço para o Dr. Décio. Né? Vamos falar, né? O Dr. Antônio Nauf está bem de saúde, né, doutor? Está bem de saúde. Ele teve só uma febrezinha, um resfriadinho aí, já melhorou e está super bem. Né? Vai se comportar agora, né? Abandonar o cigarro. Nós vamos ficar né? no pé dele. Né? Então, vamos registrar nosso abraço e muita saúde, né? Para ele, né? Para que ainda possa trabalhar bastante, né, doutor? Exatamente. Muita saúde para o Antônio, nosso colega, o médico, nosso colega, doutor Antônio Nauf. Muita saúde para ele. Gente, doutor, a hora se vai, né? Eu gostaria de agradecer imensamente,
né, a sua presença aqui com a gente, né? E ver, né, que a gente se sente muito lisonjeado quando a gente faz no programa, ver assim, que as pessoas participam, aprendem bastante, né, a respeito de temas tão importantes, né? Dizer assim que eu particularmente também gosto muito do Dr. Décio e falo que a presença dele na nossa cidade ajudou muito, né? Que a gente sabe que são tantos pacientes com problemas cardíacos, hipertensos, e eu vejo sempre o Dr. Décio cedinho, começa a trabalhar, né, doutor? Cedinho já está no hospital, sempre correndo, andando, e toma cuidado com o seu coração, para você não se estressar, que eu sei que você trabalha bastante, né? Então, deixar registrado aqui mais uma vez nossos agradecimentos, que você continue sempre assim, né? Trabalhando bastante, ajudando muito a população, que eu tenho certeza que carece muito ainda dos seus conhecimentos. Então, registro aqui, mais uma vez, meu muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, eu agradeço muito novamente a oportunidade, eu gosto muito de debater, de conversar sobre esse assunto, acho interessante, a minha vida é lidar com isso, com cardiologia, então eu vou estar sempre à disposição e vou vir aqui sempre com muito prazer, porque a gente está trocando ideias, conversando de uma forma muito gostosa e isso me traz muito prazer. Muito obrigado a todos que ligaram, que participaram do programa. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu gostaria de lhe oferecer os doces da Biba. Bom, para falar a verdade, eu vou oferecer para os seus meninos, viu? Para os garotos que eu tenho certeza que estão nos assistindo, ó. Pé de moça, né? Esse pingo, esse docinho aqui também, chupa Biba. Você conhece esses doces, doutor? Ah, sim, são muito saborosos. Então, para adoçar o coração, nada como uns docinhos desses. Eu vou agradecer a Pérola, que sempre manda esses doces para a gente aqui, para oferecer aos nossos convidados. Doutor, mais uma vez, meu muito obrigado de coração por ter aceito o nosso convite e estar com a gente aqui hoje. Gente, e a todos vocês que ligaram, participaram, colaboraram com a gente, receba aquele abraço, um beijo no coração e até a próxima semana, se Deus quiser. Olha aí.